a lei do pensamento. Para a grande maioria das pessoas, a vida é um enigma, um profundo mistério, um profundo e incompreensível problema, ou pelo menos aparenta ser, mas ela é muito simples se possuirmos a chave. Mistério é apenas outro nome para ignorância. Todas as coisas são misteriosas quando elas não são compreendidas, mas quando nós compreendemos a vida, ela não mais se apresenta misteriosa para nós. O homem é um ser progressivo, uma criatura em constante crescimento, diante do qual apresenta-se um oceano ilimitado de progresso, o qual só poderá ser navegado e conquistado através do desenvolvimento e da cultura do seu poder inerente. O progresso de cada indivíduo é expressivamente determinado por seu padrão mental dominante. Isso porque a mente é o fator básico, o poder que domina a vida do homem. Toda a atenção deveria ser dada ao padrão mental do indivíduo, pois ele irá regular as ações e direções que serão empregadas todas as suas forças, faculdades e poder. A soma total, qual irá inevitavelmente determinar muitas experiências e o próprio destino pessoal. O padrão mental é feito de várias atitudes mentais, as quais o indivíduo adota em relação às coisas, em relação aos eventos, em relação à vida em geral. Se suas atitudes são amplas na mente, otimista no tom e em verdade com a vida, seu padrão mental predominante irá corresponder e exibir uma tendência altamente construtiva e progressiva. Como quase todas as forças, através da personalidade da mente consciente, de uma forma ou de outra, através das atividades diárias mentais ou físicas, são imensamente controladas pela mente consciente, então é óbvio que o padrão mental irá determinar a direção na qual o poder de cada indivíduo irá proceder. Se seu corrente padrão mental é para cima, isso é desejoso, harmonioso e positivo, todas as suas forças serão direcionadas em um canal positivo. Mas, se o seu padrão mental é para baixo, ou seja, discordante, negativo, então praticamente todas as suas forças serão mal direcionadas. É evidente, no entanto, que todos os fatores os quais regulam a vida e experiências do homem não recebe qualquer outra influência maior do que o seu próprio padrão mental. As atitudes mentais são o resultado de ideias, e essas ideias têm origens em pontos de vista. Sendo assim, buscando a verdade e pontos de vista naturais, o indivíduo pode garantir melhores e superiores ideias, e essas, em retorno, irão determinar o seu padrão mental predominante. Nós temos a tendência de acreditarmos mais naquilo que nós vemos. As evidências dos sentidos são os únicos fatos que aceitam, mas tem se percebido cada vez mais que é o que nós acreditamos que irá determinar o que nós vamos ver. Em outras palavras, acreditar é ver. Muito mais derrotas e falhas serão devidas à cegueira mental do que aos desvios morais. Se o indivíduo vive unicamente por seus sentidos físicos, seu mundo será muito pequeno. É dito que o mundo de um inseto é tão grande quanto a folhagem que ele vive. E muitas vezes ele nem chega a viver tempo suficiente para consumir toda a folha. Em relação ao homem, se ele vive de acordo com os seus sentidos, o mais amplo senso que ele poderá ter será de acordo com os sinais dos mesmos. Sendo assim, o nosso mundo só poderá se estender até onde nós formos capazes de vermos. Se nós acreditarmos nos testemunhos de nossos olhos, nós poderemos aceitar condições que não são verdadeiras. Por exemplo, se você olhar para um trilho de um trem, você vai ver que
que ao longe os dois trilhos se convertem em um único ponto. Eles se unem lá no final, não é verdade? Alguma vez você já parou em um porto e ficou olhando um navio lentamente afundando nas águas do mar enquanto ele está se afastando? Aquele navio não está afundando. Nossos olhos nos enganam. Quando você estiver assustado diante de um obstáculo ou de um problema, lembre-se que isso pode muito bem ser uma ilusão dos seus sentidos, que pode não ser verdade, de acordo com a lei. Você sabia que nem ao menos você vê com seus olhos? Você não vê com seus olhos. Seus olhos são como se fosse um par de janelas. E na parte de trás da janela existe um refletor. E esse refletor, em retorno, forma alguma imagem do que você vê e envia uma onda elétrica. Essa onda elétrica segue por fios finos, chamados nervos. E essa imagem chega até o cérebro e lá é relacionada com as imagens que já estão lá, armazenadas no centro de memória. Se a imagem é uma imagem comum que já está presente no reservatório de imagens, então essa imagem ela é aceita imediatamente. Mas, se estamos olhando para uma nova imagem, um novo cenário, nossa memória não conhece isso. Então, nós precisamos ver a mesma imagem de novo e de novo, muitas vezes, até que ela fique armazenada. Sendo assim, nós não vemos com os olhos. Nós enxergamos com a nossa mente. Pensamento é um elemento sutil. Embora seja invisível aos sentidos físicos, o pensamento é uma força ou uma substância tão real como a eletricidade, a luz, o calor, a água ou mesmo uma pedra. Nós estamos cercados por um vasto oceano de pensamentos, pelo qual nossos pensamentos passam feito uma corrente elétrica, ou pequenas partículas de luz, ou ainda como ondas musicais. Você pode disparar seus pensamentos de um polo a outro, completamente ao redor da Terra, muitas vezes em menos de um simples segundo. Os cientistas nos afirmam que os pensamentos possuem a velocidade da luz. Eles afirmam que os nossos pensamentos viajam a uma velocidade de 186 mil milhas por segundo. Nossos pensamentos viajam a uma velocidade 930 mil vezes mais rápida do que o som da nossa voz. Nenhuma outra força ou poder no universo, conhecido até hoje, é tão grande e tão rápido. É um fato provado cientificamente que a nossa mente é uma bateria de força, maior do que qualquer elemento até hoje conhecido. Gente, isso é um poder ilimitado. Seu poder de pensar é infinito. Não existe não existe um em 1000 que esteja plenamente consciente das possibilidades de seus pensamentos. Nós somos ainda meros bebês aprendendo sobre isso. Conforme crescemos em compreensão e uso correto dos nossos pensamentos, nós seremos capazes de banirmos nossas enfermidades, de espalhar o bem em todas as formas que nós desejarmos. É o nosso poder de pensar que determina a nossa qualidade de vida. Sempre que alguém é capaz de pensar, esse alguém gera um poder que viaja para lá e para cá. E esse poder emana uma radiação a qual se torna individual, exatamente como ele determinar. Nossos pensamentos afetam o nosso bem-estar e muitas vezes afetam as outras pessoas também. O tipo de pensamentos que nós registramos em nossa memória ou que habitualmente costumamos pensar irão atrair para nós coisas da mesma natureza. Se pegarmos um pensamento de sucesso e o mantermos na mente, os elementos desse pensamento serão atraídos, pois semelhante atrai semelhante.
Nós estaremos mentalmente sugando as correntes universais do pensamento de sucesso. E essas correntes de pensamentos estão totalmente ao nosso redor. Nós iremos fisicamente contatar quem pensa na mesma linha de pensamento e mais cedo ou mais tarde essa mente aparecerá em nossas vidas. E é por isso que pessoas com uma mente voltada para o sucesso ajudam o sucesso a vir até elas. Essa é a forma pela qual a vida de sucesso é encontrada. A lei da mente está em perpétua operação. Ela opera em ambos os sentidos. Pessoas que mantêm pensamentos de falha ou pobreza irão gravitar em direção dessas condições. Eles, em retorno aos seus pensamentos, irão atrair para as suas vidas pessoas que aceitam a derrota e a pobreza. Por outro lado, nós podemos pensar em condições positivas, em sucesso, em plenitude e, da mesma forma, desfrutarmos de completude e plenitude. O que quer que seja que a mente mantenha em seus pensamentos, irá se manifestar no seu mundo exterior. Vem do interior para o exterior, não é o contrário. Alguns pensam que devemos lidar com duas forças, ou seja, para nós devemos afastar do mal, mas isso não é verdade. Por exemplo, se nós estamos com frio, nós não lidamos com o frio e com o calor para conseguirmos nos aquecer. Nós construímos um fogo e conforme ficamos ao redor do fogo, nós desfrutaremos do calor que é emitido por ele e assim nos aquecemos. Conforme nos concentramos em nos aquecer, buscamos forma para isso. O frio desaparece, pois o frio é, na verdade, a ausência do calor. Para nos aquecermos, nós damos toda a atenção em nossos pensamentos para aquelas coisas que criam o calor. Nós ignoramos o frio e pensamos sobre o calor, conseguindo assim o calor. Prosperidade e pobreza não são duas coisas. Elas são meramente dois lados da mesma coisa. Elas são apenas um poder, corretamente ou erroneamente usados. Não podemos pensar sobre plenitude e depois nos preocuparmos com condições desfavoráveis que podem aparentemente ser real. Nós pensamos sobre plenitude e conforme pensamos nisso, a falta é que o oposto será absorvida e desaparecerá. Todos os nossos pensamentos devem ser mantidos em direção daquilo que desejamos para que o nosso desejo seja atendido. Nossa metodologia não consiste em manipularmos dos poderes. Nada de lidar com o bem e com o mal. Nada de lidar com o certo ou errado, prosperidade ou pobreza. Mas, conforme seguindo a lei do bom e nos mantivermos relacionados com aquilo que é bom, nós certamente nos encontraremos com tudo que é bom. As forças da mente estão sempre criando. Assim como um solo fértil, a natureza não diferencia entre a semente de uma erva daninha e a semente de uma flor. Ela produz as causas que o geram crescimento das duas sementes da mesma forma. A mesma energia que é usada nas duas formas. É assim que a mente opera. A mente cria tanto o que é bom quanto o que é mal. Suas ideias determinam qual deles é que é para ser criado. Um fazendeiro que vivia em Nebraska e que havia vindo de uma pequena fazenda da Pensilvânia alguns anos antes, nunca conseguia se adaptar para usar o empacotador, uma máquina que tritura e embala grãos. Ele estava acostumado à moda antiga, moendo com as mãos e amarrando as sacas com as mãos. Repetidamente, ele dizia para os seus amigos: aquele moedor ainda me paga. Ou aquele moedor ainda me pega. Ele ficava preocupado cada vez que ele ocupava o seu assento na máquina. Um dia, quando ele estava lá, seus cavalos dispararam com ele
e fora arremessado sobre a esteira dentro da máquina. Assim como Jó, seu maior medo veio visitá-lo. Levou apenas alguns anos para que fosse trazido para a realidade o grande medo que inconscientemente ele envolvia-se e aceitava. Nossos medos podem fazer tanto para nós que devemos ter muito cuidado com as coisas que tememos e nos preocupamos. Anos atrás, quando uma epidemia de gripe se espalhava por todo o país e muitos estavam morrendo com essa praga, um jornal publicou um artigo muito interessante. Em letras de negritos, bem destacada, estava escrito: "Não tenha medo da gripe." Era a chamada de um artigo escrito por um doutor local, o qual explicava que o medo era o grande inimigo da humanidade e que ele tinha a tendência de quebrar a resistência mental da pessoa e fazer dela mais suscetível à doença. O mundo tem percebido cada vez mais que devemos manter em nossa mente que jamais devemos manter em nossa mente pensamentos de medo, a menos que queiramos que isso venha até nós. Seja o que for que mantivermos em nossa mente, crescerá. Por que você acha que o jardineiro preocupa-se tanto em trabalhar diligentemente em seu jardim para eliminar todas as ervas daninhas todas as semanas? Porque ele sabe que se ele não limpar as ervas daninhas, elas irão se tornar mais fortes e resistentes e irão sufocar sua plantação. Se alguma condição está nos prejudicando, talvez uma erva daninha que precisa ser arrancada, é importante sabermos que as atuais condições são o efeito do que nós vemos, não é a verdadeira causa que nós vemos. Mergulhe profundamente em seu celeiro mental e encontre o que é a causa. Qual é a erva daninha? Se porventura não formos capazes de identificarmos isso, existem outras pessoas que são. Depois arranque fora essa erva daninha, substituindo por um tipo adequado de pensamento. Ou seja, se for medo, substitua por pensamento de plenitude. Nossos problemas serão forçados a sair assim que mudarmos ou trocarmos nossas tendências de pensamento. Os problemas serão forçados a sair. Dessa maneira, conforme mudarmos nossos pensamentos, que são as ervas daninhas, eles irão morrer naturalmente. Por esse tipo de erva daninha, morre devido à falta de cultivo. Enquanto nós permitirmos que as coisas pareçam ser reais para nós estaremos dando nossa energia para elas. Nós estaremos nutrindo, estaremos alimentando, quer nós gostemos ou não. E isso naturalmente deverá crescer, pois a lei do crescimento sempre trabalha para produzir qualquer semente que nós plantemos. Em meus tempos de escola, eu me lembro que muitos de nós éramos levados a uma festa de trote. Isso era puramente um fraternal acolhimento, então nós deveríamos ser inicializados e batizados na festa. Quando eles vieram em direção do meu colega, eles o disseram para tirar sua camiseta. Ele foi vedado e disseram que ele seria marcado com iniciais da ordem. Eles o marcaram com cera quente de uma vela acesa. Bem, você sabe que aquela cera que pinga de uma vela acesa não queima. Ao menos nunca queimou. Mas o meu colega estava tão aflito e nervoso que pensou que eles estavam realmente marcando suas costas com um pedaço de ferro fervente. Depois que voltamos para o nosso quarto, no dormitório, eu vi em suas costas uma letra perfeita, como se isso tivesse sido queimada com aço quente. O homem pode impregnar seus pensamentos sobre a substância amorfa e causar a criação da coisa a qual ele está pensando. Meu colega acreditou que seria queimado e pensou nisso tão intensamente que a marca ficou em sua carne por 2 dias.
O homem está constantemente pensando. Ele pode mudar seus pensamentos, mas ele não pode parar de pensar. Esse poder pensante flui através dele assim como o ar que respiramos. O grande problema do homem, no entanto, é direcionar o seu pensamento em um construtivo canal de expressão. É um fato científico de que nenhum poder age sem produzir algum tipo de efeito. E que através de simplesmente pensar, nós podemos continuamente produzir efeitos. Esses efeitos produzidos pelos nossos pensamentos, eles são registrados e gravados na nossa vida diária. Quando os nossos pensamentos são sem objetivos, nossos pensamentos são imperfeitos, nós criamos para nós mesmos sofrimento e confusão. Isso é energia mal direcionada. Também a energia elétrica, quando é mal direcionada e descontrolada, ela produz relâmpagos, um dos mais destrutivos agentes da natureza. Agora, aquele mesmo poder do raio pode ser dominado para tornar-se o mais obediente e prestativo servente para o bem. A primeira questão em nosso autodesenvolvimento é: nós estamos controlando os nossos pensamentos ou os nossos pensamentos estão nos controlando? Nós estamos usando nossos pensamentos para ganharmos? Ou nossos pensamentos estão nos usando para uma perda contínua? Jesus disse: busque primeiro o reino do céu e todas as outras coisas virão por acréscimo. Gente, isso é magnífico. O céu é um estado mental. Busque primeiro o reino dos céus. O céu é um estado da mente. Sendo assim, o céu, ele é um estado ordenado, disciplinado e construtivo de pensamento. Para ganhar todas as coisas, nós precisamos primeiro ganhar um estado mental disciplinado, ordenado e construtivo. Você tem uma mente disciplinada? Você tem algum apetite dominante? Você é emocional? Você exala seus sentimentos através da impaciência, do temperamento? Você exala sentimento através da malícia, do ódio, da arrogância? Você expressa seus sentimentos através da inveja, do preconceito, da mentira, da desonestidade, ou através de qualquer coisa dessa forma? Todas essas negações nomeadas, se controlarem seus pensamentos, irão impedir o que é bom de vir até você. Qualquer coisa nessa vida que nos domine faz de nós serventes da sua ditadura. Todas as nossas fraquezas e nossas faltas são devido a algum tipo de influência que nos cega e nos mantém distante naturalmente. Nós deveríamos receber, se tivéssemos a mente livre para receber essas coisas. O homem, sendo uma criatura da natureza, ele é dotado do poder para superar todos esses erros, todas essas forças do mal. Esse poder é infalível em sua operação. Quando usado propriamente, qualquer um pode dominar qualquer processo. A natureza não encontra nenhum problema que ela não possa resolver. Ela não tem nenhum problema que ela não possa remover. Todos os seus movimentos são governados pela lei da ordem e disciplina. O homem pode dizer e fazer o mesmo se ele imitar os padrões da natureza. Mas primeiro perceba, a natureza não aceita desculpas. A natureza não trabalha por atalhos. Tudo tem uma ordem e a disciplina. Não existe se
Se eu aquilo, se eu isso. Não existe E. Não existe mais. O mais destrói. Não existe o se, o E, o mais. Sua força opera sobre a lei. Se uma pedra é atirada ao ar, ela voltará ao solo novamente. A lei providencia isso. Os pensamentos em nossas mentes são governados por uma lei com a mesma exatidão. A mente é o recurso e a causa das condições em nossas vidas. Por isso, é aqui que nós começamos a ajustar e disciplinar nossos pensamentos, com o objetivo de estabilizarmos nosso caso. O fato de que todos os problemas são mentais é mais uma razão pela qual nós precisamos aprender a controlar nossos pensamentos para determinarmos nossas vidas. Mas são mesmo nossos problemas mentais? Vamos ver. Se nós desejarmos a riqueza, nós percebemos que não é um lugar, nem um meio ambiente. Se assim fosse, todas as pessoas em uma cidade deveriam ser ricas e as outras de outra cidade deveriam ser todas pobres. Riqueza não é o resultado de poupar, de ser mesquinho. Muitas pessoas mesquinhas são pobres e muitos gastadores são ricos. Riqueza não é devida a um determinado tipo de negócio, pois homens no mesmo negócio são pobres e ricos ao mesmo tempo. É alguma coisa no interior da mente do homem que faz a riqueza. E aquela coisa na mente do homem é a qualidade e o tipo de pensamentos que ele mantém lá. Vamos olhar para a natureza novamente. Nós podemos notar que ela tem todos os seus movimentos bem organizados. Presta atenção aqui, ó. Uma flor que é cortada, logo murcha e morre, porque ela foi afastada da força que lhe dava a vida. Se um cão pular do telhado, ele vai cair, quebrar sua pata e sofrer a pena devido à sua ação. O instinto protege o cão para não tomar vantagens sobre a natureza. Por acaso, um faminto rei-leão ruge, resmunga na floresta, num esforço para encontrar comida? O instinto induz o leão a ficar quieto, a esperar cuidadosamente por sua presa, para conseguir a sua refeição. Você já parou para observar como o gato espera por horas pelo rato? Ora, esses são exemplos de ações organizadas, que são instintivas em qualquer animal. Esses instintos devem ser adotados pelo homem. Esse é o método organizado, o método construtivo. O método desorganizado será destrutivo e negativo. Toda ação é o resultado do pensamento. Ele determina as condições da vida. E para termos melhores condições em nossas vidas, nós devemos fazer um esforço para organizarmos os nossos pensamentos. Vou repetir. Para termos melhores condições em nossas vidas, nós devemos fazer o esforço para organizarmos nossos pensamentos. Nós desejamos conseguir o melhor em nossas vidas, mas nós não sabemos como pensar corretamente. A grande maioria das pessoas pensa aleatoriamente. Elas não têm nada claramente designado em suas mentes, de forma que possam basear seus pensamentos. Se porventura elas têm um desejo, elas não direcionam seus esforços diários em direção a isso. Muitos de seus pensamentos estão sem controle, caóticos, desorganizados. E esse é o porquê que desapontamentos e falhas são sempre próximos, porque elas mantêm-se na indecisão. Nós atraímos apenas aquilo que pensamos ou criamos. Essa é a lei do pensamento. Para conquistar o sucesso, nós precisamos pensar no sucesso.
Precisamos trabalhar o sucesso. Precisamos nos tornar o sucesso. Para crescermos, nós precisamos fazer algum esforço para nos elevarmos. Para conseguirmos a felicidade, nós precisamos adaptar nossas vidas com a lei da harmonia e ordem. Para nos levarmos acima de qualquer limitação, nós precisamos organizar os nossos pensamentos de acordo com linhas construtivas. Se o homem deseja escalar uma montanha, ele não senta lá embaixo, na frente, e ora para que o bom Deus se levante, esperançoso de que o Deus vai pegar no colo e colocar lá em cima no topo, ou lhe dará um par de asas para voar. A coisa mais natural é fazer primeiro, é organizar seus pensamentos. Ele decide se você vai escalar essa montanha e depois ele começa a escalar. Essa escala firmemente, sempre mantendo os olhos no topo, ele pode encontrar outro caminho, encontrando outra trilha, ele pode ter o vento girando ao redor, ele pode ter que retornar um passo ou dois, ele pode até mesmo cair, ele pode ter que parar para recarregar suas energias, mas enquanto ele mantiver seus pensamentos organizados e o seu desejo focado a alcançar aquele topo, ele irá eventualmente chegar lá. Uma mulher queria se desfazer de sua casa e não conseguia entender o que estava atrasando tanto a sua resposta, pois ela vinha orando, e ela disse que por um bom tempo. Eu perguntei a ela: o que você tem feito para trabalhar em união com a lei, com Deus? Diga-me, o que você fez ontem à tarde? Sim, primeiro ela preparou o café da manhã para a família, depois ela levou as crianças para a escola, depois ela disse, ela sempre passa 30 minutos em silêncio e lendo. Depois disso, o esposo ligou e eles tiveram uma longa conversa, mas isso teve pouca importância. Depois é hora de preparar o almoço. Depois do almoço, seu vizinho chamou para ver o jardim e ela ficou lá conversando à toa por mais de 1 hora. Mas eu perguntei: o que você fez entre todos esses incidentes? Ela respondeu: qualquer coisa que eu percebesse que deveria ser feita. Eu estou sempre ocupada, o tempo todo, não sei como. Ela adicionou: eu nunca gostei de cuidar da casa. Onde ela falhou? Primeiro de tudo, ela não tem disciplina em sua mente, exceto onde os outros exigem isso. Seu marido exige isso, a escola demanda isso, e então ela tem o café da manhã e as crianças e a escola sempre no horário. Você não fez qualquer esforço para vender sua casa. Eu afirmei. Você acredita que 30 minutos silenciosamente poderiam fazer isso? Ao invés de organizar o seu tempo e o seu trabalho, você quer que apareça. O trabalho doméstico controlava essa mulher. Ela não controlava seu tempo, nem seu trabalho. E ela viu a verdade. Ela voltou para casa e todos os dias, daquele dia em diante, ela organizava seu trabalho mentalmente. Se ela falava com um amigo ou um vizinho, isso acontecia por um determinado tempo. Todos os dias, seu trabalho era planejado e então ela conseguia fazer alguma coisa em relação para se preparar para vender a casa. Algumas semanas depois, uma carta chegou até mim. Era dessa mulher. E ela dizia que a sua casa havia sido vendida por um bom preço. E ela acrescentou: sabe, eu realmente amo o meu trabalho agora. Quando o dia acabe, eu consegui fazer muito mais e eu não me sinto nem perto de cansada para como eu me sentia antes. Eu estou ensinando minhas crianças a organizarem seus pensamentos. Você faz o que quer que seja que apareça? Você planeja o seu dia de forma que alguma coisa em relação aos seus objetivos e suas ambições
será conquistada? O homem que não planeja, nós chamamos de viajante. O que planeja, nós chamamos de construtores. Um presidente de uma companhia de automóveis vendeu 76 mil carros em um ano. Faturou mais de 1,5 milhão de lucro apenas para ele. Como ele fez isso? Todos os dias ele cuidadosamente planejava seu trabalho. Então, firmemente, sua organização foi ficando mais organizada, mais disciplinada e cooperativa, até que eles trabalhavam como uma única unidade. Ele disse, quando entrevistado, que ele planejava mais do que o seu trabalho exigiria. Então, ele estava sempre certo da conquista dos seus objetivos. Quer ele soubesse disso ou não, ele estava em sintonia com a lei do pensamento organizado. Se nós tivermos qualquer problema, é porque nós não estamos controlando nossas ideias. A natureza não tem problemas, porque ela é organizada e disciplinada. O autocontrole consiste em pensamentos organizados e direcionados. Ou seja, nós começamos com 30 minutos, planejamos nosso tempo e trabalho para que assim estejamos trabalhando firmemente em direção de nossos objetivos. 30 minutos. Nós preenchemos nossos dias tão completamente com deveres construtivos que não existe espaço para conversas desnecessárias ou para perdas de qualquer natureza em nosso dia. Esse desenvolvimento irá nos proporcionar, nos mover firmemente para cima e em direção ao sucesso que almejamos. Quando todas as coisas estiverem em harmonia e em ordem, os problemas irão parar de serem perplexos, mistérios, e irão deixar de ser misteriosos. Conhecimento e entendimento irão suplantar o medo e a ignorância, e aquilo que era invisível se tornará visível. Aquilo que era desconhecido se tornará conhecido. E a vida, dentro dessas circunstâncias, não será mais um enigma, mas sim uma clara interpretação da lei do pensamento. Nós somos aquilo que mantemos em nossa mente, de acordo com o nosso padrão mental. Nós atraímos apenas aquilo que pensamos ou criamos. Essa eu vou repetir. Nós atraímos apenas aquilo que pensamos ou criamos. Escrito por Raymond Holliwell, traduzido pelo professor Marcos Trombetta, leitura e comentários, professora Evelise Nascimento Evelucci.